A pitaia tem ganhado cada vez mais espaço no mercado brasileiro, pela sua aparência exótica e o sabor adocicado. A planta é classificada como uma suculenta e tem muitas variações, sendo de polpa branca a mais comum. No manejo, os cuidados começam antes de plantar com a adubação adequada. Para isso, é necessário fazer a análise do solo e alinhar a correção de nutrientes. O plantio é simples, a partir de um cladódio de cerca de 30 centímetros. Basta cortar a base dele formando uma ponta e enterrar cerca de 2 centímetros. A profundidade vai garantir um desenvolvimento rápido de raiz. Depois, deve-se colocar uma estaca para dar base à estrutura e a planta conseguir formar a coroa. A adubação é constante. Comecei devagarzinho, porque ninguém entendia, era difícil, ninguém conhecia muito, e eu fui plantando devagarzinho. Na época, a pitaia era um preço absurdo, de caro. E não tinha muito sabor, a gente não entendia muito, e eu fiquei preocupado se ia produzir bem, se ia vender bem. Então eu dei uma recuada e paralisei. Então de uns 2 anos para cá eu comecei a ativar novamente a produção e eu estou alcançando uma boa produtividade, estou satisfeito com ela. Fazer a análise de solo correta, fazer a adubação, cuidar e fazer uma arquitetura da planta adequada. Porque se você não montar uma arquitetura boa, uma estrutura boa, ela pode ruir. Aqui aconteceu comigo. Alguns processos que eu fiz não funcionaram. Por exemplo, quando eu fiz arquitetura de madeira, a madeira apodreceu, né? A madeira apodreceu e eu perdi a copa. Então eu tive que refazer, e eu fui fazendo as coisas, como a gente é pioneiro, a gente não tem quem buscar informações. Hoje, graças a Deus, já a gente pode buscar as informações e fazer uma arquitetura melhor. Fazer análise de solo, fazer adubação de plantio. Quando você for podar, você tem que fazer uma adubação de formação de copa, uma adubação diferenciada, e depois, quando tiver florando, você tem que fazer uma adubação para garantir a frutificação. Inclusive, aí você tem que saber qual o adubo adequado para ela ficar docinha. Todo o conhecimento de Eurípides veio com a experiência por lidar com a cultura. Sendo uma fruta incomum na região, na implantação há cerca de 8 anos teve dificuldades no manejo. Mas aos poucos e trocando informações com outros fruticultores, a atividade foi aprimorada. Na montagem das estacas, ele criou um sistema com pneus, o que garante a estabilidade da coroa sem correr o risco de a planta tombar e o custo mais acessível. As primeiras frutas surgem entre 1 e 2 anos. As flores, assim como a pitaia, também é peculiar, abrindo somente à noite para ser polinizada e durante o dia se mantém fechada. Mesmo durante o período de florada, algumas podas são feitas. Por exemplo, se você sobrecarregar, se você produzir muito fruto, os frutos vão ficar pequenos. Então o que acontece? Você tem que eliminar alguns frutos, tem que deixar 1, 2, né, por cada gradório. Olha que beleza aqui. Quando aqui só tem um, né, a fruta está maior, né? Aqui, por exemplo, já tem 2 frutos, então os frutos já ficam menores. Então é preciso também você podar fruto. A questão, quando da floração, a pitaia ela é interessante. Aqui está a flor da pitaia. Essa pitaia ela já foi polinizada, a fruta já foi polinizada. Na época da floração, o que acontece? A planta, essa flor só abre à noite. Durante o dia ela fecha. Então o que acontece? A polinização entre elas, o ideal é você fazer manualmente, você fazer polinização manualmente. Ou se não, esperar a polinização natural, que por ela abrir só durante a noite, à tarde, 6 horas, 7 horas da noite, ela abre. E passa a noite aberta, quando é 7 horas da manhã, 8 horas da manhã, ela fecha. Ou seja, não tem polinização de pássaro, de abelha, muito difícil. O que ajuda muito a polinizar é morcego. A roçagem do local não é indicada, já que corre o risco de cortar as raízes que são superficiais. A demanda por água é constante. Durante a seca, utiliza a irrigação.
Então você tem que manter a irrigação, fazer irrigação talvez de 3 em 3 dias, você tem que olhar o solo, se ele está bem, se está bem irrigado, e você, com isso, você aumenta muito a produtividade da sua pitaia. O cuidado com as pragas é contínuo. Eurípides explica que um tipo de inseto pode prejudicar diretamente a qualidade do fruto. Tem um besourrinho que ataca muito, prejudica muito aqui, o besouro ataca muito aqui, e ele é a principal praga que tem aqui na região. Mas vocês, cuidando, vai embora. Em média, são 40 frutas por planta, gerando uma produção de 10 quilos, com pitaias de 300 gramas. Toda a comercialização é feita na cidade. Chegamos a vender uma fruta dessa a R$80 o quilo, certo? Aí, em princípio, eu imaginei que seria apenas um boom, uma espécie de modismo, e eu fiquei meio reticente com essa questão de continuar a multiplicar o plantio, aumentar o plantio. Então eu me recuei um pouco. Aí agora, e também ninguém entendia muito dessa fruta, você não achava pesquisa, não achava literatura, muito difícil de mexer. Aí com agora a estabilização do mercado, as pessoas já não consumindo a fruta por curiosidade, mas também em busca de sabor, em busca de minerais, que é uma planta que tem rica em minerais, muito boa para a saúde. Aí agora o mercado está estabilizado. Para identificar a fruta madura, o produtor observa a coloração. Quanto mais vermelha, melhor. A intenção de Eurípides é expandir a área. Eu estou reativando, aumentando a minha área, eu estou com 60 plantas, já estou pensando em aumentar para 100 plantas, porque o custo é alto, é difícil de mexer. Então, e o mercado, tem um mercado atacado, tem um mercado de varejo, e eu estou conseguindo vender muito bem. O ano passado vendi bem e esse ano estou muito animado, e o ano que vem mais ainda. Se Deus quiser, nós vamos ter uma boa produção e vamos alcançar muitos clientes que já estão me ligando querendo a pitaia do Tchaka.